15. Seja y igual a x ao quadrado, onde x é uma função de t derivável até segunda ordem. Verifique que essa equação aqui é verdadeira. Então, nessa equação, nós temos a derivada de y em função de t, e uma expressão nossa aqui está envolvendo a derivada de x em relação a t. Note que temos y em função de x e x em função de t, mas queremos a derivada de y em relação a t. O livro faz isso para adiantar a ideia da derivada utilizando a regra da cadeia, que vem na próxima seção. O exemplo 9 do livro já trouxe essa ideia aqui de uma certa forma, né? Então, nós temos aqui a derivada de uma função em relação a outra e como que isso deve ser feito. Traduzindo isso, seria o seguinte, né? Quando nós temos uma função dentro da outra, a gente calcula a derivada da primeira, da função de fora, e aplica na função de dentro mesmo, e multiplica pela derivada da função de dentro. Então, nós vamos calcular a derivada de y em relação a t, utilizando essa ideia, derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Então, derivando y em relação a t, primeiro nós temos, olha, é a derivada de fora. Então, vai ser a derivada de x ao quadrado. Lembra que aqui a gente tem um x de t, mais ou menos? E aí, essa parte de t é que seria a função de dentro, que seria o nosso g de x. Então, primeiro a derivada de fora, ou seja, a derivada disso aqui mesmo, que é 2x, vezes a derivada do que está aqui dentro. E o que está aqui dentro agora é o x, é esse x de t. Então, para multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, é só a gente multiplicar pela derivada de x em relação a t. Por quê? É porque é o x que nós temos aqui dentro. Aqui é como se fosse a composição de uma função x com a função ao quadrado. E lembrando que essa função x está em função de t. Então, essa é a derivada primeira. A derivada segunda, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, derivada segunda de y em relação a t, vai ficar, então, aqui é uma regrinha do produto agora. Então, primeiro a gente vai derivar 2x. Então, para derivar 2x, a gente coloca duas vezes, né, a derivada de x em relação a t, já que agora a gente está derivando em relação a t. Então, derivada de x em relação a t. Então, a gente está chamando isso de primeiro. Então, duas vezes derivada de x em relação a t, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. E agora é a derivada disso em relação a t. Derivando isso em relação a t, vamos ficar com derivada segunda. Então, vai ficar derivada segunda de x em relação a t. Agora, a gente pode juntar aqui, é só um produto. Então, o produto, ele por ele mesmo, vai ficar a derivada ao quadrado. Aqui não é derivada segunda, é derivada vezes derivada. Então, por isso que a gente deve colocar a notação de quadrado fora da notação de derivada, e não assim, porque assim significa derivada segunda. Mais 2 vezes x, a derivada segunda de x em relação a t. E chegamos na expressão da direita, né? 2 vezes a derivada segunda, 2 vezes a derivada primeira ao quadrado, mais 2 vezes x, derivada segunda. É exatamente o que temos aqui, então nós verificamos.